Olá, meus alunos, tudo tranquilo? Olha eu de volta aí. Vamos iniciar aqui a nossa primeira aula do Excel Express, do básico ao intermediário. E, como eu lhe falei no Boas-Vindas, metendo logo mão na massa, entendendo? Sem muito prolabório. E vamos procurar saber o que é Excel. Primeira coisa que nós temos que saber é se você tem o Excel instalado na sua máquina. Se você tem, você vai apenas apertar o botão direito do seu mouse. Quando você aperta o botão direito do seu mouse, vai aparecer um recurso. Cadê? Não é esse. Ele vai aqui, ó, escolher. Epa, tá faltando aqui alguma coisa aqui. Tem alguma coisa estranha aqui. Eu quero aqui escolher uma pasta. E quando eu escolher essa pasta, eu vou saber se eu tenho o Excel ou não dentro da pasta. Então, para você saber se você tem o Excel, se você tiver com o Excel aberto como eu, você pode chegar, pode simplesmente bater ali em arquivo. Aqui em arquivo, você vem aqui embaixo em opções não. Voltar em opções não. Vamos voltar em conta. E quando você bate em conta, você vai ver isso daqui, ó. Então, aqui no meu caso, eu tenho aqui um produto Microsoft, é um produto de assinatura, ele é o Microsoft 365 para grandes empresas, e eu tenho aqui o Word, Excel, PowerPoint, o Outlook, o OneNote, PowerShell, o Access e o Teams, né? E o que eu recomendo a vocês? Eu recomendo vocês terem também um pacote Office na, na máquina de vocês. De preferência de 2016 para cá. Porque o 2016 para trás, ou seja, de 2013 para lá, muitos recursos você já não tem mais aqui na sua máquina. Então, de 2016 para cá, muitos recursos se fizeram presentes, muitos recursos estão sendo lançados e de 6 em 6 meses, toda hora eles estão lançando recursos em cima de recursos. E o Office 365, para quem não tem e quiser ter um Office 365 vitalício para grandes empresas, e que se ele se atualiza automaticamente ano após ano, venha no privado e fala comigo, tá entendendo? Você já tem meu telefone, tem meu contato, o telefone é 719-9279-6927, ou então pelo meu e-mail adm.gestaldeprojetos@gmail.com. Então, isso daí é a primeira coisa que vocês precisam ter, é ter ele instalado na sua máquina. Se você não tiver ele instalado, você pode aplicar o recurso do Excel Online. O Excel Online não é a mesma coisa, tá entendendo? Mas você pode instalar o Excel Online, entendendo? Você vai fazer os seus trabalhos, mas você não vai poder salvar, tá ok? Então eu vou pular logo essa parte, entendendo? Para a gente não perder muito tempo com isso. E vamos considerar que você tenha o seu Excel na sua máquina. Então, vamos aqui para a nossa planilha. Vamos voltar aqui nessa setinha, vamos voltar para a nossa planilha. Então, vamos lá. Para que serve o Excel? O Excel ele serve para realizar cálculos matemáticos de forma automatizada. Ele também pode gerenciar a contabilidade de uma empresa e fazer relatórios. Basicamente, de forma bem básica, é isso. Tem funcionalidades básicas. Para você que está começando a explorar o Excel agora, é uma mão na roda.
Ela é ótima para criação de tabelas de horário para trabalho, estudos, cronograma, calendários personalizados e outras coisas mais. E ótimo para criar gráfico, fazer cálculos à vontade, resolver equações e organizar tabelas e fazer estruturação de dados. Essa parte daqui nós vamos trabalhar ela daqui incessantemente. Então, não vou nem deixar nada disso aqui, entendendo? Eu vou apagar, porque nós vamos, na prática, nós vamos trabalhar com tudo isso, ok? Isso daqui é só botei isso aqui para nós trabalharmos de forma didática. Então, eu fiz aqui uma relação de alunos, escrevi aqui alunos, vamos aqui projetar aqui uma tabela, coloquei aqui alguns nomes e coloquei aqui algumas idades. E eu quero iniciar aqui, não aqui com essa parte de área de transferência, mas sim com essas guias aqui. Então, nós estamos aqui na área de trabalho, na guia página inicial, depois tem o inserir, tem desenhar, tá entendendo? Tem layout de página. Nós vamos fazendo aqui, ó, tem fórmulas, tem dados, tem revisão, tem exibir, tem desenvolvedor, tem ajuda e tem o Power Pivot. Tá entendendo? Mas para você que está iniciando aqui comigo, eu vou trabalhar com você agora na parte inicial. Vamos trabalhar aqui, ó, fonte, alinhamento, número, estilos. Você vai saber o que é célula, né? Incluir, inserir, excluir, formatar e algumas edições aqui. Então vamos meter mão na massa. O que é a fonte? Primeira coisa, nós temos que saber que a nossa planilha ela tem essas letras aqui. Essas letras é A, B, C, D. Ela vai até lá na perua. Para que serve essas letras? Essas letras servem para você indicar que elas são colunas. E os números é que elas são linhas, ou seja, se eu selecionar esta célula, que célula é essa? Ela é B18. Isso aí é padrão, seja ela em qualquer língua ou em qualquer lugar do mundo. Se eu selecionar aqui, ela vai ser E, e olha aqui, ó, o 9 dela está selecionado, então ela é E9. Por exemplo, se eu selecionar aqui, ó, G3, pronto. Então, dito isso, nós já começamos a dar o nosso início, o nosso bate-bola inicial. E vamos começar agora a saber o que é fonte. Fonte, o que é fonte? Fonte e o tamanho da fonte. Então, fonte é esse cidadão aqui. Esse cidadão aqui é o tipo de letra que ele é formado. Então, por exemplo, a letra que está aqui, ó, você vê que tem vários tipos de letra. Então, isso daqui é uma fonte. Qual é a fonte que eu estou usando? É a Calibri. Qual é o tamanho da fonte? O meu tamanho de fonte é 11. Pronto. Então, você já começando a aprender o que é Excel. Então, vamos ver. Eu estou aqui, selecionei o B4 e aqui ele está dizendo que ele é B4, ele está dizendo que ele é Calibri e está com tamanho 11. Então, vamos ver aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, ele vai ficar em negrito. Tá vendo lá? Ó? Esse N aqui, ó, olha lá, negrito. Coloca o texto em negrito. Olha aqui, ó, se eu colocar isso aqui, ó, olha o que ele está dizendo. Itálico. Então, aplicar o itálico ao texto, ou seja, as letras estão inclinadas. E se eu colocar isso daqui, ó, sublinhado, ele vai sublinhar o texto. Pronto. Ok? Então, feito tudo isso, ele também aqui, ó, ele tem um sublinhado duplo.
Pronto, aqui, ó. Ele tem lá um sublinhado duplo. Vamos fazer uma coisa? Vamos tirar o negrito e vamos tirar o itálico. Olha lá, ele está lá com sublinhado duplo. Vamos lembrar o seguinte, que do jeito que está aqui, ele serve para fazer também nos números. Em negrito, itálico, sublinhado e com duas linhas, ok? Você também pode mudar o tamanho, as letras, o texto e pode mudar o tamanho do texto. Bom, outra coisa, aqui, ele por padrão, ele geralmente ele vem alinhado embaixo, alinhar o texto à base inferior. Mas, ao mesmo tempo, ele está ali, ó, no canto direito, esquerdo. Mas ele pode ficar centralizado e pode ficar no canto direito. Mas, por padrão, ele está no canto esquerdo. Por quê? Porque texto no Excel, ele sempre vem do lado esquerdo, ok? Eu não gosto de alinhar na parte de baixo da linha. Por que eu estou dizendo na parte de baixo da linha? Porque se a linha for grande, ele fica na parte de baixo. Aqui, ó, ele fica na parte de cima e aqui ele fica centralizado. Eu prefiro ele ficar centralizado na linha. Ok? Então, pronto. Então, dito tudo isso, então deixa eu botar minha linha no tamanho normal. E isso vale também para os números. Porque os números, ele por padrão, ele já vem do lado direito. Isso é padrão Excel. Ok? Então, nós estamos em fonte. O que é isso aqui? Aumentar o tamanho da fonte e tornar o texto um pouco maior. Ou seja, você pode fazer isso de duas formas. Você pode fazer ele aqui, e à medida que você for apertando, ele vai aumentando. Ou você pode fazer por aqui, ó. Eu já boto ele já no tamanho que eu quero. Então, esse daí é o primeiro passo, ok? Então, dando continuidade, nós já vimos aqui, e para diminuir o tamanho da fonte é a mesma coisa. Você pode diminuir ou pode diminuir aqui direto no tamanho da fonte, ok? Bom, agora tem um outro detalhe aqui, ó. Tem esse negócio aqui, ó. São as cores. Essas cores que está aqui nesse baldezinho, ele vai pintar a linha toda, ou seja, todo o espaço ele está pintado em amarelo. Como eu também posso pintar de qualquer outra cor. Mas se eu pintar ele de preto, então eu tenho que me lembrar de botar a letra branca, senão vai sumir. E quando eu botar ele no normal, sem preenchimento, eu tenho que me lembrar de botar a letra preta novamente, para poder eu não perder o meu texto, ok? Isso daí é o preenchimento da forma ou da linha. Agora, quanto ao texto, o texto ele pode ser preto, ele pode ser azul, ou ele pode ser da cor que você quiser. Ele pode ser vermelho, verde, azul, um outro tipo de azul, marrom. Então, esse daqui ele é para texto, mas, por via de norma e de regra, nós vamos usar a cor preta. Um outro recurso que nós temos aqui é a orientação. Então, nós podemos botar o texto vertical, ou seja, eu posso botar o texto desse jeito. Então, nós podemos também girar o texto para cima.
dessa forma. Se você quiser botar isso num gráfico, qualquer coisa, e você não estiver conseguindo, este daqui é uma solução. Você pode virar ele também para baixo, entendendo? Ó, você vira para baixo, ou seja, a letra A ficou para cima, e no caso virar para cima, aqui no caso, da outra forma, para cima, a letra A vem embaixo, ok? Então, é para isso que serve essa função. Uma outra função, então veja bem, nós estamos aqui na página inicial, já passamos pela fonte, já passamos pelo alinhamento e agora nós vamos aqui para número, que é essa parte aqui de recuo e mesclar tabela, mesclar e centralizar, ainda e quebrar o texto, ainda não é o momento para vocês aprenderem isso. Vamos aprender o correto, o básico, que vocês sabendo o básico e tendo noção do básico, vocês não vão errar. Agora vamos falar aqui sobre número. Número é isso daqui, ó. Então nós temos aqui o número. Então aqui nós temos pura e simplesmente uma idade. Então, quando você puxa aqui, ó, tem vários tipos de número. Então, se você quiser pôr um número decimal, ele vira com 2 zeros. Mas se você quiser ele com mais zeros, eu coloco ele com mais zero. Se eu quiser ele com menos zero, ele vai ficar com menos zero. Mas se eu quiser esse número convertido em moeda, ele vai ficar com um cifrão ali. E aqui tem um negocinho aqui, ó, em que eu vou preencher. Vamos fazer isso aqui ao contrário. Vamos fazer assim, vou centralizar toda ela aqui, ó, e vou botar todo mundo em moeda. Então, o que é que vai acontecer? Todos eles vai ficar em moeda. Mas eu não gosto de moeda. Eu gosto dele aqui, ó, de forma contábil. Por que da forma contábil? Porque a forma contábil, ele fica com R cifrão do lado de cá. E se, por exemplo, aqui no meio aqui, esse 18, em vez de botar 18, eu botar 1800, olha como é que ele fica. Ele fica vírgula debaixo de vírgula, e o 18 ele fica numa outra casa aqui, então fica tudo arrumadinho. Mas se eu colocar toda essa coluna de forma moeda, olha como é que ele fica. Então ele fica com um layout meio estranho e fica o rabinho do R cifrão para fora. Então eu, como trabalho com muita coluna de números, e para facilitar a minha visualização, eu prefiro, tá entendendo, que seja a minha forma contábil. Então, por exemplo, eu vou copiar e colar aqui. Existe o copiar e colar. Então, para quem não sabe, copiar e colar é isso aqui, ó, é o famoso Ctrl. Esse Ctrl é essa tecla aqui, ó, CTRL. CTRL, ele fica aqui no seu teclado, na parte de baixo do seu teclado, do lado esquerdo. Quando você bota CTRL mais uma outra letra V, então você, quando você aperta Ctrl, depois você bota mais V, mais o V, cadê? Então você, quando faz o Ctrl V e o Ctrl C, aqui ele é colar. Aqui quando você bota aqui com C, Ctrl V, Ctrl C, aqui é copiar. Mas você tem uma outra forma para você não ficar gravando desses atalhos. Se você quiser copiar isso daqui para aqui,
Por exemplo, eu vou copiar aqui, ó, Abner. Eu vou aqui, ó, copiar, selecionando o lugar para onde ele vai e vou aqui colar, aqui, ó, só em número, ó. Ele foi lá e colou. Entendeu? Outra coisa, se eu quiser colar, copiar mais de uma linha ou duas, eu vou aqui, ó, copiar. E quando eu botar ele aqui, por exemplo, eu vou colar aqui, ó. Colei. Pronto. Então aqui está tudo tranquilo. Então essa é a função do copiar e colar. E aqui, ó, na formatação condicional, eu não vou passar isso para vocês, mas eu posso passar aqui, por exemplo, incluir, por exemplo, aqui, ó, incluir e inserir células ou colunas ou linhas. No caso aqui, eu vou falar aqui, ó, vou inserir. Vou selecionar aqui na letra F. Então, eu selecionei a coluna inteira. Então, se eu apertar aqui, inserir, então eu vou inserir aqui uma coluna. Olha o que aconteceu. Ele inseriu a coluna. Mas se eu quiser excluir, ele também vai me excluir essa coluna. E pronto. Então, ela da letra G voltou para a letra K. Ok? Então, essa é a função do inserir e excluir. E a formatação aqui, nós vamos aprender no decorrer do curso. Ok? Então, essa é a parte básica que eu estava explicando para vocês. Vou dar uma pausa aqui. Na próxima aula, vamos voltar com a parte de inserir, desenhar e layout de página. Um bom dia para vocês, até a próxima aula.